Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, Criador, abençoe a todos. Seja bem-vindo ao canal Sobrevivência. Nós temos um compromisso com os fatos escriturísticos, arqueológicos, também com os fatos científicos. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, dê uma olhadinha na nossa playlist. Nós temos assuntos educacionais, motivacionais e a maior gama de vídeos é na parte espiritual. E nós estamos trazendo abordagens usando a literatura de Qumran, do Mar Morto, a literatura bíblica, que é o cânon bíblico que nós temos em nossos lares. A maioria das pessoas tem a Bíblia em seus lares, seja católica ou evangélica, ela faz parte do mesmo cânon, da mesma junção de livros. E nós temos também artigos arqueológicos relacionados à espiritualidade, a fatos. Então vale a pena você conferir cada vídeo nosso aqui para você perceber que cada um deles é preparado com muita atenção, com muito carinho para você, para que você possa meditar sobre os temas. Aqui nós temos o link do Telegram e do WhatsApp para você ficar mais próximo de nós. Através do link você tem a oportunidade de se achegar ao PV do nosso celular e falar conosco, tirar dúvidas, acrescentar alguma coisa para nós, trazer alguma informação do seu conhecimento também. O que é que você vai ver no vídeo de hoje? Você já ouviu falar sobre liturgia espiritual? Ou toda a organização de um culto, seja ele religioso, seja ele familiar? A Escritura sempre possuiu homens responsáveis por essa organização. O Criador escolheu lá, junto de Moisés, a linhagem de Arão. Depois nós vamos mostrar para você dentro da Escritura a linhagem que deveria compor os integrantes do sacerdócio do templo. E eu quero que você entenda que esse sacerdócio tinha um ofício especial. O ofício dele estava relacionado com as cerimônias especiais do Criador, feitas dentro do templo. Cerimônias estas que estão dentro do contexto desde os 5 primeiros livros até o livro de Apocalipse. E eu quero mostrar para você hoje que as festividades do Criador, mencionadas dentro do contexto escriturístico, elas são observadas pelos apóstolos depois no Novo Testamento. Algumas pessoas dizem, não, essas festividades elas não têm mais sentido, porque não existia o templo, né? E eu vou mostrar para você que Paulo fala sobre elas, vou mostrar para você em Atos dos Apóstolos também. E o vídeo é interessantíssimo. E nós vamos mostrar para você qual a linhagem escolhida dentro da escritura lá por Ezequiel. Ezequiel é usado pelo Criador e o Criador menciona uma linhagem que é a Zadoquita, vou mostrar para você depois, dentro de Ezequiel, que o Criador fala para ele, olha, dos sacerdócios que permanecem desde muito tempo atrás, vamos dizer lá de Moisés até agora, Zadok é o fiel, os outros estão corrompidos. E eu vou mostrar para você que a literatura de Qumran mostra esses detalhes também sobre esse sacerdócio. E não saia daí, depois nós vamos fazer uma outra parte do vídeo com o Estelário mostrando como entender a data dessas festividades hoje, os dias da semana. Recentemente uma pessoa assistiu um vídeo no nosso canal, eu vou até mandar o link depois como resposta. Ela mencionou como que fica a semana da criação, fica perdida dentro da estrutura do calendário do Criador. Nós vamos mostrar para você que não aqui, tá? Então não saia daí, o vídeo está extraordinário. E nós vamos começar a leitura de Mateus. A Mariane fará a leitura, está um pouquinho rouca, mas ela vai conseguir trabalhar aqui hoje, desempenhar a tarefa dela, na verdade, né? Não é um trabalho. Ela vai ler Mateus de 17. Mateus é um livro do Novo Testamento, capítulo 26, do verso 17 até o verso 20. E no dia anterior aos pães ázimos,
vieram os discípulos ao Messias, dizendo-lhe: Onde queres que preparemos a Páscoa para tu comeres? E ele disse: Ide à cidade a um certo varão, e dize-lhe: O professor mestre diz: O meu tempo está vizinho, celebro a Páscoa junto a ti com os meus discípulos. E os seus discípulos fizeram como o Messias lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E havendo chegado o anoitecer, ele reclinava-se à mesa com os 12. Você vai observar aqui que nós já lemos esses versos aqui várias vezes, mas eu quero falar de um detalhe especial para você. Para quem não assistiu nossos vídeos anteriores, nós mostramos dentro da literatura de Qumran que quem celebrou a primeira Páscoa foi Abraão. Abraão, no dia da Páscoa, que foi incluído pela fé de Abraão, é a fé de Abraão. Depois nós vamos falar sobre isso aqui para vocês em alguns detalhes. Então, é a festa incluída por Abraão. Abraão não recusou o filho dele, subiu no monte para entregar o filho, e aquele dia ficou marcado como o dia da Páscoa. Nós mostramos aqui em vídeos anteriores já para você, tá? Dentro da Escritura. Então, a Páscoa era celebrada dentro do templo, como de costume. Mas aqui, você vai observar, se você ler os versos acima, há uma preocupação dos sacerdotes da época em não matar o cordeiro, que eles chamam de Jesus hoje, durante a festa da Páscoa. Está aqui no verso 5. Porque ia muita gente para Jerusalém, para não ter alvoroço. E aqui nós temos um detalhe extraordinário. O mestre celebra a Páscoa, já mostramos em outro vídeo, isso aqui é no 4º dia da semana, como manda a lei. E eu vou mostrar por que tem que ser nesse dia depois. Se você tiver dúvida, faz o cálculo da cronologia. Nós já fizemos em outros vídeos aqui. Dá para você pegar aqui, ó, verso 1. E aconteceu que o cordeiro, quando concluiu todas essas palavras, disse aos discípulos: Tende sabido que daqui a 2 dias é a Páscoa. Então você consegue fazer uma cronologia do capítulo 25, do 26, e você vai ver, ele sai lá de Betânia e tudo mais, é ungido lá em Betânia. Dá para você saber que dia da semana era, tá? Mas enfim, é um resuminho para você compreender melhor. Então, o cordeiro celebra a Páscoa com os discípulos ao anoitecer. Está muito claro aqui, tem outros versos no Evangelho que demonstram isso. Então, eles prepararam o cordeiro à tarde, como manda a orientação certinha, e havendo chegado ao anoitecer, vocês percebem aqui que eles reclinaram-se à mesa, no dia anterior ao ázimo. O dia anterior ao ázimo é o 14º dia, o ázimo é no 15º dia. Porém, a preparação fora feita, mas eles celebraram a Páscoa ao anoitecer, que, segundo a informação bíblica que nós temos, já era 15º dia, porque ao nascer, após o crepúsculo, ao nascer da primeira estrela, já é o 15º dia. Então, no 15º dia, eles já estavam sentados à mesa ao anoitecer e celebraram a Páscoa, certo? Porque não dá para você falar assim, por que o autor iria contar aqui que o cordeiro pediu para eles prepararem no dia anterior e no dia anterior eles estariam comendo sem preparar? Não tem lógica. Tem lógica. Né? Tá muito claro o texto aqui, não tem para onde correr, tá? Por que eu estou colocando esse texto? E outra, né, Rogério? O celebrar da Páscoa é o comer daquela refeição. Exato. Entende? Que tem pães asmos. Isso, tem várias coisas ali, né, representando este memorial. Mas depois do cordeiro se perdeu o sentido, Rogério. Como? Como que nós temos passagens em Atos, por exemplo? Eu quero ler Atos aqui para vocês. Vamos abrir aqui Atos, capítulo 20. No capítulo 20, o verso 6. Mariane fará a leitura. E depois dos dias dos pães ázimos, dantes zarpamos em navegação para longe de Filipos, e em 5 dias fomos para junto deles, para Troade, onde tivemos 7 dias.
Tá vendo o ázimo mencionado aqui? Então, eles esperaram ali passar o ázimo. Os dias são 7. Se você não conhece, depois nós vamos ler aqui. Então, os discípulos, isso aqui está em Atos. Os discípulos que fecharam a obra para os hebreus, nós insistimos em falar isso porque a obra foi fechada para os hebreus, já explicamos em outros vídeos, eles pararam durante os 7 dias de ázimos e depois dos dias dos pães ázimos, por quê? Tem do 1º ao 7º dia do pão ázimo. Então, eles pararam, certo? E é muito claro o texto aqui. Então, para quem... Rogério, eu sou de tal denominação, a minha denominação diz que lá no Madeiro, a lei cerimonial, ela foi cumprida. Olha, é difícil de compreender essa situação, porque, primeiro, você vê que os discípulos, os apóstolos, não estão celebrando o ázimo dentro do templo aqui. Não. Não é junto do sacerdócio. Não. Apesar desses ofícios serem celebrados lá no templo. Mas não é junto do sacerdócio. Tá? E o próprio cordeiro lá também não celebrou junto ao templo. O Messias não celebrou também. Foi num lugar que ele escolheu, que ele indicou para que pudesse ser feito. O que o pessoal confunde são a organização litúrgica de imolação de cordeiro, a organização litúrgica dos sacrifícios. Isso eu também acredito, a menos que eu encontre algo ao contrário, mas eu também acredito que não tem necessidade mais, justamente porque não tem tempo. Mas algumas pessoas hoje ainda insistem em dizer que essas festividades, que são festividades, tá lá em Levíticos 23, nós vamos ler depois. Ou solenidades. Solenidades do Criador. É dia para você separar um tempo e para você celebrar, tá? Então nós mostramos aqui ázimo. Eu quero mostrar para vocês Pentecostes. Tem lá em Atos 2, que é muito conhecido. Pentecostes e primícias é a mesma festa. Mesma data, ok? Então nós temos aqui Pentecostes, tá? Mariana leu 1 e o 2. Depois você lê o capítulo 2 todo. O capítulo 2 todo fala sobre Pentecostes. Dia de Pentecostes, na verdade, lembra a palavra penta. É uma contagem, nós já explicamos. 50, isso, que vem de 50, ok? Uma contagem feita. Isso. As semanas, né, a festa das semanas ou festa das primícias, ela é feita a partir de uma contagem de 50 dias. Então, o 50º dia, que seria o dia para se guardar e ter como memorial, que é o mesmo dia de Pentecostes. E onde estavam os discípulos, Mariana, depois da morte do Cordeiro? E em o cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos em uma mesma harmonia no mesmo lugar. E de repente veio um som proveniente de dentro do céu, como que de um vento carregando a todos, e violento encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Tá. Rogério, isso é pro hebreu, você sempre fala. É lógico que é pro hebreu. Não é para mim. Perdeu o valor aqui? Aconteceu? Foi cumprido o Pentecoste na vida deles? Sim, foi cumprido. Mas perdeu o valor? Vamos ver o que diz no verso 20, capítulo 20, no verso 16. Mariana, lê pra gente, verso 16. Na verdade, esse cumprimento aí de Atos, que eu acabei de ler, foi um cumprimento de Joel, que nos últimos dias derramaria o meu espírito sobre toda a carne e tudo mais. Então é a profecia cumprida de Joel. E é os últimos dias da promessa de Abraão para aquela geração. Para aquela geração, para aquela nação. Não adianta a gente confundir com os últimos dias nossos. Porque Paulo já determinou navegar ao lago de Éfeso para que não lhe acontecesse gastar tempo na Ásia, porque ele se apressava para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se lhe era possível. Então, tá aqui, ó. Capítulo 20, depois do Pentecoste cumprido. Depois do ázimo,
Depois do ázimo, vem o Pentecostes, então os discípulos... A contagem, ela permanece dentro do calendário. Os hebreus, mas o cordeiro aboliu tudo isso, então os discípulos não entenderam a lição de casa. Então eles fizeram tudo errado. Fecharam a obra tudo errado. Então quer dizer que o cristão... Não sei, você estuda a sua denominação, você age como lhe parecer melhor. Eu só estou mostrando os fatos aqui. E eu estou mostrando que o que eles chamam de cristianismo hoje, que nós já mostramos aqui que foi iniciado por Constantino, o clero depois organizou, tudo bem, o clero organizou, separou o cânon, separou, isso é bom, fizeram algo extraordinário, senão você não tinha a Bíblia na mão hoje. Agora o fato é que o calendário gregoriano deixou de fora o que os hebreus, que é o berço da fé cristã, de lado. Não colocou. Entende? Mas quem é você para falar isso? Não, eu não sou ninguém, eu só estou lendo o que está escrito. Além disso aqui, eu vou mostrar para você um verso que está mal traduzido. Eu vou mostrar para você Atos 27, verso 9. Hoje não vai dar tempo de mostrar para você que está mal traduzido esse verso, mas você pode usar um programinha como esse e você pode usar a Bíblia Ruby para você ver que a tradução está mal feita, tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 27, verso 9. 27, Atos 27. Capítulo 27, verso 9. Verso 9. Eu nem grifei esse aqui porque ele não mostra o detalhe todo aqui. Mas lê pra gente verso 9, Mariane. E havendo-se passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, em razão de também o jejum já ter passado, Paulo os admoestava. Que jejum é esse? Jejum do quê? Jejum do quê? É um dia especial. Quando eu coloco o mouse em cima do 6, o que está escrito ali, Mariane? Jejum do 10º dia do 7º mês judeu, que seria o nosso outubro. Aí tem a referência de Levíticos, né? E Números. A expiação. Dia de expiação. Tá? Dia do perdão. Tá mal traduzido o texto. Era o dia do perdão. A tradição jejuava. A gente encontra escrito assim. Tradição jejuava. Então, eu quero que você compreenda. Olha, só o último detalhezinho aqui. Eu vou ler 1 Coríntios, o 16... enquanto a Mariane retorna, do 7 ao 8 está escrito assim: porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, caso o Criador o permita. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecoste. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso de 7 a 8. Então existem declarações no que as pessoas chamam hoje de Novo Testamento, uma nova aliança, porque as pessoas querem ver assim. Que aliança é essa que foi estendida aos gentios? É uma aliança que, pelo que nós vemos aqui nas entrelinhas, não se imola mais cordeiro no templo, certo? Justamente porque o sacerdócio lá estava corrompido. Eu vou provar isso aqui para você agora. O sacerdócio estava corrompido. Vai ser o próximo passo aqui. Porém, os discípulos, os apóstolos, o cordeiro... Eu não vou mostrar o cordeiro aqui, que você pode ler os evangelhos, que você vai achar ele celebrando as festividades também. A Páscoa eu já mostrei aqui no começo. Sim. Está em Levíticos 23, depois a gente lê as festividades. Então existe uma liturgia sagrada. Agora eu quero que você entenda. A liturgia sagrada que o Criador instituiu, que ele instituiu para o mundo, está em Gênesis. Ele fez uma semana fixa, ela é imutável. De um anoitecer ao outro anoitecer, existe o crepúsculo. É a viração do dia. De um anoitecer ao outro anoitecer, você encontra o dia. Essa cerimônia, aqui ó, Gênesis 1,
O primeiro dia está registrado aqui. E houve anoitecer e houve manhã, o primeiro dia. Ô Rogério, mas na minha Bíblia está entardecer. Está mal traduzido, tá? É fácil da gente achar aqui, ó. Verso 6, eu vou na João Ferreira de Almeida, eu vou explicar para vocês sobre os versos Strongs daqui um pouquinho. Strong, ele foi James, se eu não me engano, Strong, ele foi um estudioso. Ele usou a literatura aramaica, a literatura que é considerada hebraica, mas já mostrei para vocês aqui em alguns vídeos que é judaica, essa linguagem não é hebraica. Ele utilizou alguns... ele utilizou alguns... Gênesis 1, o verso... Verso 5, fala verso do primeiro 5, dia. isso. Ele utilizou aqui alguns códigos para traduzir o significado da palavra, certo? Então, quando eu passo o mouse sobre o verso que traz referência à palavra tarde aqui, ela foi mal traduzida. Você tem anoitecer, noite, o pôr do sol. 1A, anoitecer, o pôr do sol. 1B, noite. Então, aqui não é tarde, aqui é noite, segundo a observação de Strong, tá? Mas tudo bem, vamos voltar aqui para a compreensão. Então, essa instituição aqui é divina, de observar o horário, de observar a viração do dia. O Criador instituiu, lá em Gênesis, certo? E quando vai terminar aqui, nós encontramos assim. Assim foram acabados, lê pra gente, Mariana, Gênesis 2:1. Assim os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. Criador, havendo no sétimo dia acabado sua obra que fizera, no sétimo dia descansou de toda a sua obra que tinha feito. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que ele criara e fizera. Mostra para mim um verso no Novo Testamento que vem abolir isso aqui, porque os discípulos continuaram separando o descanso. Leia o Novo Testamento todinho e anota quantas vezes lá tem ordem para abolir o sábado e nota quantas vezes tem escrito que os discípulos mantiveram o sábado guardado, os apóstolos. Anota, faz a sua vez. Ficar só, mas eu gostei da ideia de ter abolido o sábado, eu vou ouvir fulano de tal. Pode ser, se agrada a tua mente, o teu coração, não importa. Mas se não está escrito, a gente não pode falar que aconteceu. Mas Paulo, lá em Romanos, Paulo é dissertativo o texto, não é normativo. Isso aqui é uma norma. O Criador deu uma norma aqui, está específico. Estuda um pouquinho de língua portuguesa que você vai entender do que é texto normativo e o que é texto dissertativo. Então essa norma foi dada pelo Criador. As outras normas dadas por ele, Levíticos aqui, ó, Levíticos 23. A primeira norma, ele entregou tudo através de Abraão para a descendência de Abraão através de Moisés. Então aqui nós encontramos o sábado semanal. Sim. É uma instituição divina. Daqui para baixo, da Páscoa para baixo, o Criador pediu para o povo observar e registrou nas tábuas celestes, como está escrito, porque foi um acordo, um compromisso que cada descendente de Abraão fez com ele. Aqui nós temos a Páscoa. Abraão ficou 7 dias sem comer pão sem fermento, depois de descer do monte, quando foi pedido para entregar o filho dele, ele não hesitou, é a Páscoa, certo? Aí depois nós temos a festa dos primeiros frutos. A festa dos primeiros frutos, Mariana, eu não recordo do Pentecostes. Quem que instituiu? Abraão também, Noé ele observou a festa das primícias, Abraão também observou a festa das primícias. Exato, dos primeiros frutos. Na verdade, que também é Pentecostes, tá? Exato. Depois nós temos trombetas, né? Trombetas também é uma instituição. Nós temos lá o mesmo dia marcado pelo anúncio da lei do Criador lá no monte. No monte. Nós temos a expiação. A expiação é marcada pela descendência de Jacó,
que é de Abraão também. Também. Jacó, já falamos isso aqui em vídeo, mas só para repetir para quem está vendo a primeira vez, o que Jacó fez? Mandou José lá ver os irmãos venderam José e mancharam um pano com o sangue de um cordeiro. E depois, para pedir perdão para o pai dele perante o Criador, eles imolaram cordeiros e marcaram o dia de expiação. Então, está escrito na literatura de Qumran que esse dia foi marcado por causa dos irmãos de José. E foi repetida por Moisés através da palavra do próprio Criador, que isso aí não saiu de punho de Moisés. Né? Ele simplesmente escreveu aquilo que ele estava ouvindo, direcionado. Isso. E por que foi feito isso? Porque era um acordo, é uma aliança. Ele começa dizendo o texto o quê? Ó, o que está escrito aqui, Mariane? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas do Criador que convocareis serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. Então, a solenidade do Criador está aqui abaixo. São datas que foram marcadas por pactos da descendência de Abraão e pelo próprio Abraão, e um pacto feito com o povo, reconhecendo o descanso semanal, o sétimo dia, serve para quê? Para reconhecer quem é o seu Criador. Ele é muito claro. Os outros, reconhecer o que o Criador fez pela descendência de Abraão. É para a descendência de Abraão? É, mas ele marca como solenidade. E os apóstolos, como nós mostramos para vocês, eles também celebraram. Aí nós temos por último aqui, tabernáculos. Que também foi observada por Abraão. Observado por Abraão em cabanas, né? Abraão morava em cabanas. O povo de Israel depois no deserto, em cabanas. Então ficou marcada a data, o 8º dia. Eu esqueci de um detalhezinho aqui, mas o 8º dia de cabanas foi incluído também por um pacto feito com o Criador. Mas enfim, aqui estão as solenidades. Rogério, mas isso aí é lá. Eu vou mostrar para você agora, em segunda Crônicas, você precisa de ver isso aqui. Segunda Crônicas, vou te mostrar um homem sábio, tá? Eu vou te mostrar Salomão, capítulo 8 de Segunda Crônicas. Eu quero que a Mariane lê pra gente o verso 13. Salomão, você já sabe, Salomão construiu o santuário, né, para o Criador. E o que está descrito aqui no verso 13, Mariane? É isto segundo a palavra ordenadora de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados, do jeito que tá, pode ler como está aqui. E nas luas novas, e nas solenes festas anuais, 3 vezes no ano, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. Para compreender isso aqui, tabernáculos e tendas a mesma coisa, Asmo mostrou ali, tá? E a festa das semanas. Para entender isso aqui, você tem que estudar. Primeiro que o texto está mal traduzido. Sábado é sábado? Eu vou mostrar para você através de João Ferreira de Almeida aqui, usando os versos Strong. Sábado é sábado? É sábado, tá certo, né? Mas e festa de lua nova é o quê? É lua nova mesmo? Não, vai ler um pouquinho da linguagem judaica. Rodesh é primeiro, certo? Então a tradução aqui é primeiro dia do mês. Na verdade, Rosh Hodesh significa cabeça do mês. É isso, cabeça do mês. E de uma lua nova a outra virão me... Não, é de uma cabeça do mês a outra virão me adorar. Por que disso aqui? Já mostrei em outro vídeo, por causa do pacto de Noé. Noé, houve acontecimentos nas cabeças dos meses durante o dilúvio. Tá? Para quem não tem acompanhado, vai ver os outros nossos vídeos sobre o calendário e você vai entender. Ah, Rogério, mas é lua nova aqui, você vai discutir contra a escritura? Não, porque a gente observa o calendário aqui, não dá para marcar pela lua. Não tem como, isso é impossível. Fica fora e não tem registro disso, a não ser... Ah, mas por que está escrito lua nova aqui então? Sendo que é cabeça do mês, é primeiro mês. Por quê? Por que não está escrito lá na normativa lá do Criador lá atrás? E aqui está escrito, simplesmente por um motivo. Antíoco Epifânio invade Jerusalém pelos gregos, certo? O sacerdócio Zadoquita, que eu vou mostrar para você aqui em Ezequiel, que foi escolhido pelo Criador, foge com os livros, com a literatura toda sagrada. Está descrito, isso é histórico, tá? É um fato. Quando ele sai de lá, ele esconde os livros. Quando entra um novo sacerdócio
organizado pelos gregos, os gregos adoram pela lua. O calendário serve nada mais para adorar o Criador por ele. Todos os povos sempre tiveram calendários, os seus deuses, os seus santos e tudo mais. E assim funciona. O calendário gregoriano tem os dias dos santos por aí afora, né? Das deusas e tudo mais. Eu respeito, eu não estou dizendo que está errado aqui, eu estou dizendo que o calendário gregoriano é uma coisa, do Criador é outra. E aqui, esse calendário que o Criador estipula, que nós lemos lá, Levíticos 23, sobre as solenidades dele, não menciona a lua nova, não menciona a festa de lua nova. Mas aqui recorda a cabeça do mês, por quê? Porque é um costume que veio de Noé, certo? Mas por que tem lua nova aqui, Rogério? Porque o sacerdócio, a partir dali, colocado em Israel, era de outra linhagem, não era de Arão mais. Tá? E o judeu traz ele até hoje. O judeu observa um calendário lunisolar. O calendário gregoriano, apesar de ser considerado solar, também está pautado na lua. Lua cheia, a Páscoa é na primeira lua cheia, eu não lembro se é o terceiro mês. Tá? A Páscoa sempre cai, você pode conferir no calendário. Então, assim, eu quero que você compreenda os erros de tradução também. Falei besteira? Sobre a Páscoa? A Páscoa, no caso da linhagem judaica e da linhagem cristã, sempre cai aproximado ali da lua cheia. Na verdade, o que eu já pesquisei a respeito da Páscoa cristã é que eles esperam chegar o equinócio para marcar ali, né, o início da estação, e eles esperam chegar a lua cheia para marcar o domingo de Páscoa. Então, a Páscoa pode cair, aliás, a lua cheia pode cair no domingo de Páscoa ou não, mas se ela cair próximo ali, eles marcam no domingo mais próximo para poder festejar a Páscoa. Sendo que, né, a gente pode estar buscando dentro da Escritura também. Eu já até mandei de antemão no grupo essa semana, né, a respeito disso, falando sobre qual lua, de acordo com a Escritura, qual lua estava presente, estava marcando, no caso, o dia, né, o dia ciclo, que foi a comemoração da Páscoa naquele ano, no caso, do sacrifício do Messias. Muitos pregam que a lua estava cheia, mas há um erro aí muito grande, porque não, de acordo com a Escritura, não era possível que a lua estivesse cheia naquele dia, né? Porque dentro do Evangelho, a gente pode ler ali em alguns detalhes que houve uma escuridão durante 3 horas no momento do sacrifício, da hora sexta até a hora nona, equivalente a meio-dia até as 15 horas da tarde. Então, a gente observando essa escuridão, diz que houve escuridão na terra. Nós sabemos que o sol, ele é a maior fonte de luz para dar essa claridade na terra. Então, alguns estudiosos afirmam que essa escuridão que aconteceu foi um eclipse solar. E para acontecer um eclipse solar, a Lua ela tem que estar na fase de transição. O que seria essa fase de transição? Ela sai do último dia de minguante para entrar no primeiro dia de crescente. Então, existe uma transição de um dia entre esse último dia da Lua minguante e o primeiro dia da Lua crescente. Existe uma transição, que é o período que ela está sem luz. E é exatamente nesse período que a Lua está sem luz que acontece, é lógico que não é todo mês, né? Existe um detalhe ali do porquê que acontece eclipses solares, mas é neste momento que ela está bem próxima do Sol, que eles estão exatamente nascendo no mesmo portão solar, acontece um eclipse, né? Na verdade, não é, como eu falei, não é todo mês, mas acontece, quando acontece o eclipse, é uma aproximação desses dois luzeiros. Na verdade, a Lua está sem luz nesse momento. Então, ela bloqueia a luz do Sol, porque ela passa, né, aproximado dele ali, ela bloqueia a luz solar, né, como se fosse uma cortina bloqueando
uma claridade. E não pode ser cheio. E não pode estar na fase cheia. A fase cheia, a lua está completamente distante do sol, nascendo em horários diferentes e também em portais diferentes no céu. Tem que estudar. E para haver um eclipse solar, conforme os historiadores, pesquisadores falam que no momento do sacrifício do Messias houve escuridão na Terra, possivelmente através de um eclipse solar. Então, exatamente a lua que estava ali, a fase lunar, era essa fase da lua sem luz, fase de transição lunar, conhecida nos dias de hoje como lua nova, mas que na verdade é uma lua, né, que ela estava em fase de transição para começar então a lua crescente. E aqui a gente encontra, Rogério, escrito lua nova, não é lua nova? Como que você sabe? Qual a tua certeza? Vai estudar os caracteres judaicos, tá? Isso aqui é um caractere. Ó, eu vou tirar o mouse daqui para explicar aqui embaixo, mas ela está à esquerda do vídeo lá embaixo. Ó. Aqui, ó, a palavra é Rodesh, certo? Esse caractere aqui que o pessoal chama de hebraico, que é judaico, pode ser traduzido como lua nova? Não, lua nova. A palavra lua é Yarear. Então não tem essa palavra aqui, ó, não está aparecendo aqui. É assim que eu sei que tem um erro de tradução, certo? Tendencioso. Por que é tendencioso? Porque os gregos que fizeram a Septuaginta, que a sua Bíblia vem da Septuaginta. Não tem como fugir disso. A sua Bíblia vem da Septuaginta, a versão grega das Escrituras. Todas as Bíblias que nós temos na religião católica ou na evangélica é da Septuaginta. E a Septuaginta não é uma boa tradução, porque já está incluso o paganismo dos gregos, certo? É só para a gente entender isso. Então você vai observar, voltando aqui, só expliquei essa diferença para você compreender, que Salomão, leia o contexto aqui todo depois, eu quero que você leia o capítulo 8 inteiro, você vai ver que Salomão, por ordem do pai dele, né, já faz aquilo que o pai dele deixou em memória, que era a organização para ouvir a vontade do Criador. Então ficou muito claro aqui, não tem dúvida de que Salomão também permaneceu com a festividade. Agora, Rogério, qual o sacerdócio que Salomão queria que estivesse lá? Qual que era o sacerdócio que devia estar lá? O que o Criador falou sobre os sacerdócios? A gente encontra Ezequiel. Agora nós vamos fazer a leitura aqui de Ezequiel para você entender o que o Criador falou. Eu quero que você leia depois em sua casa 44 inteiro. Você vai ver que o sacerdócio do templo estava paganizado. Porém, o Criador diz o seguinte no 44, verso 10 e depois verso 15. Lê pra gente, Mariane. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Verso 15. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Sadoc, que guardaram a ordenança do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e postar-se-ão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Criador. Então o Criador dá ordem lá dizendo para Ezequiel qual que era o sacerdócio que tinha se mantido puro, tá? E o verso 20 fala um detalhezinho que eu quero comentar aqui. Lê pra gente, Mariane, sobre esse sacerdócio. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. Então, o cabelo não era grande nem pequeno, né? Hoje a gente vê o pessoal usando as cartolinhas pretas na cabeça, uns caixão, né? Cachos. Cachos assim. Cachos. Um cacho assim no cabelo. Grande. Isso não. Ah, mas tem um sacerdote. Não é assim que funciona, tá? Então tem gente na internet aborrecido com isso aqui. Tem dificuldade em expressar esse texto, porque segue o Talmud. O canal Contraste, por exemplo, respeita o trabalho. Esses dias eu vi um vídeo dele, mandaram um vídeo dele falando sobre o sacerdócio Zadoquita, diz que não era aprovado pelo Criador. Mas como não, se a gente encontra aqui na Escritura? E dentro dos achados de Qumran? Agora, o Talmud, que é feito por rabinos pagãos, porque não se enquadram dentro da orientação que a gente tem nem na Escritura, na Bíblia, na Escritura bíblica e nem na de Qumran,
eu vou deixar esses dois do lado e vou ficar com o camarada lá do cacho, alguma coisa parecida? Porque ele diz que o Zadokita é um sacerdócio errôneo, errado. Então eu queria mostrar para você esse sacerdócio aqui. Isso aqui está dentro da literatura bíblica. Agora, o que eu tenho dentro da literatura de Qumran? Separei aqui alguns textos dentro da literatura de Qumran. Então, você sabe que lá em Qumran você vai achar no www.escritosdomarmorto.com. Você encontra algumas coisas já traduzidas aqui para a nossa língua. Você pode verificar lá e ler outros artigos que você queira. Então nós temos regras da congregação, por exemplo, encontradas nas cavernas de lá. Mariane vai ler o comecinho aqui pra gente. Esta é a regra para toda a congregação de Israel nos últimos dias, quando se reunirem em comunidade para caminhar de acordo com a norma dos filhos de Zadok, os sacerdotes, e os homens de sua aliança que se apartaram do caminho do povo. Então, tá aqui. Você pode ler o resto depois, lá no grupo Sobrevivência no WhatsApp, a gente tem mandei no meio da semana, esse e outros, tá lá no Telegram também. Então você tem a oportunidade de ver, ao contrário do que as pessoas dizem que eram os essênios que mantiveram esses livros lá na caverna, se você for estudar pela história, você vai ver que possivelmente o sacerdócio zadokita, ele retirou e preservou toda essa estrutura. Mas enfim, aqui fala sobre eles. Então a literatura não é basicamente essênia. Tem um cunho zadokita, do sacerdócio, acredito eu, tá certo? Pelos artigos científicos e históricos a gente observa isso. Então aqui você tem essa observação. Agora, o que mais que nós encontramos dentro do contexto? Quero que você entenda que nós temos um outro artigo aqui, você pode encontrar ele também para baixar. Nós temos os cânticos aqui do sacrifício sabático, certo? Encontrado na caverna 4. É lógico que são fragmentos, são pedaços que eles foram reconstruindo. Isso demora muito tempo, ainda tem um monte de livro para reconstruir lá. Tem um museu em Jerusalém, inclusive, o Museu de Chapéu. Lê pra gente, Mariana, que está aqui no início. Para o instrutor, cântico vara o holocausto do primeiro sábado, o 4 do primeiro mês. Então, isso aqui eram cânticos específicos para os descansos, para os sábados, certo? Então, para quem tem dúvida se a semana foi excluída da criação, não foi excluída. A semana, ela é independente de tudo. Ela vai do primeiro dia ao sétimo dia, certo? Anoitecer e parte clara. E você marca, através do calendário, você encontra isso lá em Gênesis, capítulo 1, verso 14, o Criador no quarto dia da semana fazendo os luzeiros para marcar as moedes, os encontros sagrados, as festividades dele. Marca o ano, o início do ano também. Exato. Porque, Rogério, o que as pessoas confundem? As pessoas acreditam ou pensam, né, que o ano começou a partir do primeiro dia da semana. Não tem como. Não foi, gente. Não tem respaldo bíblico isso. Não foi. Se você pegar Gênesis capítulo 1, versículo 14, lá está descrito que os luzeiros foram feitos para marcar os anos, os meses, as estações, as festividades, ok? Os jubileus, esses detalhes a gente encontra também no livro dos jubileus, todos esses detalhes o porquê que foram feitos os luzeiros, ok? Só que os luzeiros não foram feitos para marcar a semana. É claro, né? Tá aqui, inclusive. Lá não está escrito assim, o Criador fez o sol, a lua e as estrelas para marcar a semana. Não, lá não está escrito isso. Lá está escrito que eles foram feitos para marcar dias, meses, dias referentes a datas, ok? Data, gente. Gente, data é uma coisa. Dia de semana é outra. Você pega o seu calendário gregoriano que você tem aí na tua casa, pode ser isso aí mesmo. Você vai ver que no calendário gregoriano tem os dias da semana e tem as datas. Tem um mês, tem um ano. Então isso é uma regra muito simples de entender. E no calendário celestial também tem essa mesma regra. Só que o Criador, ele
Ele, não fui eu, não é o Rogério, não é a Bíblia, é o Criador. Ele falou assim, que o ano ia ser começado a contar a partir do 4º dia semanal, conhecida hoje como quarta-feira. Entende? Na metade da semana, ou seja, a semana já estava em andamento. Quando chegou exatamente na metade da semana, o ano começou a ser contado. Então, aquela quarta-feira ali, que o Criador fez os luzeiros, era a data de número 1. Quinta-feira foi a data de número 2, ou 5º dia semanal, conforme você queira falar. 6º dia semanal foi a data de número 3. E o 7º dia semanal foi a data de número 4, como está escrito aqui no Cântico dos Sacrifícios Sabáticos. E quem que escreveu isso aqui? Nós encontramos nas cavernas do Mar Morto. Do Mar Morto. Que junto com esses livros aqui, existem outros que estão todos na Bíblia. Todos os outros da Bíblia foram encontrados lá também. Então, era uma comunidade primitiva, certo? Que também tinham os livros que compõem a Bíblia, tá? Através disso aqui, das nossas observações, da leitura do calendário do livro de Enoque, gente, por favor, seja honesto. Quem vai ver esse vídeo aqui, que tem canal, que está ensinando alguém a observar o calendário do Criador, querido, querida, se você está seguindo a lua, está dizendo que é o calendário de Enoque, você não está sendo honesto. Se você está falando isso, é porque você não leu o livro de Enoque. Nem Enoque 1 e nem Enoque 2. Tá? Você não leu. E nem Jubileus. E nem o livro de Jubileus. Porque casa perfeitamente. Então, primeiro você lê e depois você difunde uma ideia. Eu sou desigrejado. E daí? Você está seguindo alguém e coloca para frente, manda, divulga aquilo que você nem verificou se é verdade? Então, o calendário lunar nunca foi o calendário de Enoque. Calendário lunar nunca foi o calendário de Qumran. Calendário lunar nunca foi o calendário que o Cordeiro utilizou para celebrar a Páscoa. Tá? E nem o calendário de Abraão, de ninguém. Certo? De quem que foi? Do judeu a partir de Antíoco Epifânio. Tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós fizemos em cima dessas informações aqui, nós montamos um calendário fazendo a observação do deslocamento dos luzeiros. E eu quero mostrar para você aqui no calendário que nós lançamos esse ano. Aqui tem algo bem interessante. Fixa bem nessa tela aí. Rogério, você vai passando o mouse conforme eu vou falando. Tá? Aqui é um esboço do que aconteceu no princípio. Vai no primeiro dia. Primeiro dia da semana, o Criador fez a luz. Segundo dia da semana, o Criador fez a separação das águas. Terceiro dia da semana, ele fez a terra e a relva verde, a plantação. Tinha luzeiro aí. Os 3 primeiros dias tinha algum luzeiro, a não ser a luz do primeiro dia. Mas quando eu me refiro a luzeiro, eu estou falando dos astros. Eu vou usar esse nome para poder diferenciar o que é sol, lua e estrela. Tá bom? Tinha sol, lua e estrela no primeiro, no segundo, no terceiro dia? Não. O Criador, no primeiro dia que ele fez a luz, primeiro dia da semana, ele não falou assim, que a luz que ele fez no primeiro dia foi feita para marcar o início do ano. Não tá escrito isso em lugar nenhum. O segundo dia que ele separou as águas, ele não colocou assim, eu estou separando as águas para começar a marcar o ano. Não. No terceiro dia que ele fez a terra e as plantas, ele não colocou assim, não, o terceiro dia da semana eu fiz a terra e as plantas para começar a marcar o ano. Não. Chegou no 4º dia da semana, que já estava em andamento, ele falou assim, não, eu vou fazer os luzeiros para começar a marcar o ano. Então, por isso que o ano, a data, ela inicia aqui no 4º dia. E não pode. Então, o número 1 está dentro do 4º dia da semana. E não pode. Qualquer calendário que você pegar na mão, que não estiver em conformidade com Gênesis capítulo 1, verso 14,
quarto dia da semana, qualquer calendário que o primeiro dia do ano não começar no quarto dia da semana, você esquece. ele está errado. Esquece. Não tem padrão escriturístico. É calendário de adoração para outros deuses. Isso. Não Deus de Israel, não Deus de Abraão, não Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não é para esse Deus, tá? E como mas eu não tô entendendo. Ficou vago aqui, ficou vago aqui, ficou vago aqui. Era 31. Ficou sem data aqui, ó. Então como que fica esses 3 dias? Gente, são 3 dias da semana. Deixa eu mostrar lá embaixo. Não foi. Só que o calendário, ele dá partida no quarto dia da semana. E quando chega no final do ano, o Rogério vai tentar achar ali o mês 12. Pesado o computador. Ah lá, o mês 12, ó. Quando chegou o mês 12... Do calendário do Criador. Isso, do calendário celestial. Nós temos aqui, ó, primeiro dia da semana, nós temos a data 29. Nós temos 29 do mês 12. Mês 12. Isso, passados-se 12 meses, exato, após o início da semana da criação. Passou 12 meses. Então, nós temos a data 29 do mês 12. 30. No segundo dia. E o dia de transição. O dia de transição aqui, que vai acontecer no dia 19 de março de 2024, certo? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Fevereiro, tá vendo esses números pequenininhos aqui? É do calendário gregoriano. A gente pôs junto pro pessoal não se perder nas datas, né? Então, março aqui, ó, tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Dia 19 de março é um dia de transição. O calendário do Criador possui 364 dias. Nós vamos mostrar daqui um pouquinho. Porém, são 4 dias de transição. Isso aqui é uma virada de estação. 360 com mais 4 dias adicionais, que são os dias de transição. Isso. Eu não coloquei ele lá em cima, no início, aqui no comecinho, né? Alguém vai falar, mas por que não tá vago aqui no comecinho? Porque não tem, gente. Seria porque ilógico. eu fiz o calendário do ano. Isso. Eu fiz o calendário do ano. Mas seria ilógico também, porque os 3 primeiros dias da semana, o Criador não vinculou a data nenhuma, ok? Só vinculou a data a partir da marcação dos luzeiros. Mas então a gente tem que ser coerente com o que está escrito e não acrescentar e não tirar nada. Mas o que a gente realmente quer mostrar é que para os cânticos, aqui ó, o primeiro sábado do ano, ele tem que cair no quarto dia do primeiro mês. Vamos conferir aqui? Aqui ó, esse é o primeiro sábado do ano. E ele está em qual dia do mês? 1, 2, 3... 4 dias do mês. Só que é o 7º dia da semana, porque a semana, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, 7º dia, 7º dia. Descansa, descansa. Então, como está aqui na norma aqui do Cântico, livro de Cântico, nós temos aqui o que é escrito, ó, no primeiro sábado, o 4 do primeiro mês. Então, o primeiro sábado é o dia 4 do primeiro mês. Primeiro sábado do ano é na data 4 do primeiro mês. O que mais que a gente tem no livro do Cântico? Nós temos lá mais informações, que eu deixei até grifado aqui para facilitar a nossa compreensão. Nós temos descrito também lá no verso 30, Cântico do sacrifício do 7º sábado do 16 do mês. Vamos conferir? Canto do sacrifício é do 7º sábado. 7 sábados do início do ano para cá tem que cair no 16 do segundo mês. Vamos lá. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º sábado. Pronto, chegamos no 7º sábado, que cai no segundo mês do calendário. Segundo mês aqui do calendário. Isso, é e o dia 16. Sábado, e é dia 16 do mês da contagem mensal. Lembrando que número grande aqui é calendário do Criador e pequeno aqui é 6 de maio, é calendário gregoriano. Agora, você vai tentar encaixar isso numa lua, numa contagem lunar, não dá certo. Não dá. Tá? Gente, abre, não dá certo. Vai estudar a lua, anota, pega um mês, um ano a fio, anota todas as fases lunares, observa todas elas, observa e vê se você consegue encaixar essas datas fixas do 7º dia. Vamos lá. Do 7º dia. Vamos lá. Contagem lunar não encaixa. Vamos lá. Eu quero retornar aqui. Tem um detalhe importante aqui que não pode ficar sem ser passado,
que é o que nós encontramos em grande parte do Criador. São festas fixas, tá? Não são festas móveis. Tem um tempo determinado para cada festa, certo? Porque o calendário do Criador não é móvel. Olha o que nós encontramos em Levíticos 23, no verso 4. O que está escrito aqui, Mariane? Estas são as festas do Criador, as santas convocações que convocareis a seu tempo determinado. Então, o tempo é determinado. É um tempo, aqui ó, vou colocar aqui no Strong, tempo determinado. É um período marcado, tá? Ah, Rogério, mas a lua marca. Não, a lua é móvel. A lua é móvel. Então, dentro do calendário, olha só, deu 31 Vamos explicar o que do seria. 12º mês, deu 31 do 12º mês, o ano tem que começar de novo no 4º dia da semana. Porque a semana é fixa. A semana não pode ser móvel. Porque o Criador foi muito claro. Houve anoitecer, houve manhã, primeiro dia. Houve anoitecer, houve manhã, segundo dia. Então, isso é o que diferencia um dia para o outro. Então, são 7 dias fixos. De 7 em 7, olha só o que o texto diz, antes de ler o texto. Então, após o dia 31 do 12º mês, aqui 12º mês do calendário sagrado, nós temos o dia 1 de novo. Se você nasceu no dia 1, você faz aniversário todo ano no dia 1 do calendário do Criador. Diferente do calendário gregoriano. E o dia 1 tem que ser todo quarto dia da semana, toda quarta-feira. É por isso que no calendário do gregoriano você faz aniversário, você nasce num domingo, no outro ano você faz aniversário na segunda, no outro ano você faz aniversário na terça e por aí vai. Saltando. Isso, o calendário do Criador é fixo. Nós mostramos aqui para vocês, né? Nós mostramos esse detalhe aqui. Nós não lemos, né, Mariana? Eu cortei o vídeo, né? Teve que parar ou nós mostramos? Fixo? O que seria Mostramos. fixo? O que seria fixo? Vamos lá. Quando o Criador institui a data ela está vinculada a um mês e ela está vinculada a um dia da semana. Entende? Então, todo o ano, né? Estamos no 7º mês do calendário. Um ano que vem, por exemplo, quando chegar no 7º mês do calendário, a data de hoje, por exemplo, vai ser exatamente no 7º dia e vai ser exatamente no mês a qual estamos vivendo. Exato. Por isso que se torna fixo. Não varia, não há uma variação de dia de semana diferente, entende? Ou mês diferente. Não há uma variação. Então, tudo está corretamente dentro. É como se fosse um pacotinho fechado. Dia de semana, data e mês. Tudo dentro de um horário, de um tempo determinado. Dado pelo Pai. Mais um Salmos apócrifos aqui. Por que é apócrifo? Porque na época que Roma fez o cânon, não tinha esse salmo. Ou tinha, se tinha, eles excluíram, não quiseram. Certo? Mas esse aqui são os salmos lá de Qumran. E nós temos uma informação aqui do tradutor. Tá? O tradutor fez aqui, ele diz assim, olha, que são hinos, né, feitos para adoração. Lê aqui pra gente, Mariane, um relato midrástico das atividades poéticas de Davi está inserido na coluna 27 da Caverna 11, atribuindo-lhe 4.050 composições subdivididas em salmos, cânticos para o holocausto diário, cânticos para o sacrifício do Shabat, cânticos para festas e cânticos para o exorcismo. Os 52 Shabats e os 364 dias indicam que o autor considerou o ano solar do calendário de Qumran. Então, quando Davi escreveu, ele considerou o ano solar do calendário de Qumran. E quantos sábados tem? 52 sábados. Vamos conferir lá? Vamos conferir. A gente abre aqui o calendário. Ó, 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, você colocar vermelho aqui, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Então vamos lá. O que diz a leitura aqui? São quantos? 52 descansos. Então, o calendário do Criador, ele precisa de ter 52 descansos. De acordo com o livro de Enoque, de acordo com os jubileus, quem fala ao contrário é porque não leu. Não leu nenhum desses livros. Nem os jubileus, entende? Então eu não posso... Ou 52 semanas. Ou 52 semanas, exatamente. O calendário tem que ter 52 semanas, então não tem erro, tá? Só tem erro se eu for seguir sem conhecer, tá legal? Agora, depois disso tudo aqui que nós mostramos para vocês, eu quero mostrar alguns detalhes no estelário. Agora nós vamos fazer o uso da ferramenta chamada Estelário. Você pode baixar ela no seu computador, no seu celular. Aqui à esquerda ele tem uma janela do tempo, tá? Data e hora. Você pode configurar ele para localizar na sua região certinho, fica fácil de configurar. Então nós retrocedemos ao dia 20/3. Vou distanciar um pouco, você vai observar que essa aqui é a linha do Equador Celeste. Se você tiver um marco aí na sua casa, fica fácil também de você observar o deslocamento dele. Aproximando um pouco mais aqui o estelar, a lente, nós encontramos o Sol no dia 20 e 21. Nesses 2 dias ele está passando pelo Equador Celeste. Ó. Se eu volto dia 19, Tá bem distante. se eu aproximo dia 20, ele está entrando no Equador Celeste e dia 21 saindo. Aqui nós já temos o 4º portão descrito pelo livro de Jubileus, né, Mariane? Na verdade, Isso. livro de Enoque, né? No dia 22, na verdade, que ele começa a entrar no 4º No portão. 4º portão. Então, Começa a através dessa observação, nós encontramos o 4º dia da semana próximo do equinócio, certo? Então, no dia 20 ele estava aqui, no 2º dia da semana, no dia 21 ele estava aqui. E aqui você pode ver em destaque no calendário, dia 22 de março, que é o 1º dia do ano, que observando aqui, já está dentro do 4º portão. Passou. Pra fora dali, né? Então aqui agora, essa linha aqui é a linha do equinócio, tá vendo? Tá marcado de verdinho aqui em cima. Conforme eu vou adiantando os dias aqui, eu fixei a data, tá? Eu travei o programinha aqui, tá pausado certinho. Eu só vou adiantar as datas. Eu vou adiantar os meses aqui para ficar mais fácil. 4º mês, 5º mês. Vou distanciar um pouquinho mais para ficar fácil. Eu deixei uma marquinha aqui do solstício também. 6º mês. Essa marquinha aqui representa o solstício, tá? Que é o Eu vou limite subir um dele, pouquinho né? aqui para encontrar a linha. Se eu voltar o horizonte aqui, você vai perceber que é o nascer dele também, tá certo? Lá no meio, quando nós iniciamos essa parte aqui do vídeo, ele estava no meio também. Vou tirar o horizonte, vou tirar a claridade, vai ficar só a observação do céu. Então, quando eu vou aqui para o dia 22 do mês 6, e eu vou lá no calendário, no mês 6 do calendário gregoriano, mês 6, junho, dia 22 do 6, julho, já foi para julho. Aqui, dia 21 do 6. Tá vendo aqui julho? 21 do 6.
eu tenho a entrada do... já é o quarto mês do calendário do Criador, ele vai entrar no quarto mês. Então, o ciclo é perfeito. Ó, vou subir aqui o tempo para você ver. Aliás, vou aproximar aqui, né? Deixa eu aproximar para você ver. Essa linha aqui é o limite do Sol. Então, ele veio da linha central do Equador 3 meses e agora ele vai voltar mais 3 meses. Ele veio até o Trópico de Câncer. Nós já explicamos isso, mas só para ficar bem claro e para você observar. Dia 21, ele está alinhado, né? Desapareceu o amarelinho, ó. Desapareceu o amarelinho porque ele está alinhado, tá? Mas eu vou mostrar para você um detalhe aqui, ele chegando. Olha só, ele vai chegando no limite dele, de acordo com o calendário, no dia 21, e ele vai voltar daí para trás. Ó, dia 22, ele vai voltar em direção ao centro. Isso, mostra a linha lá que fica mais fácil para o pessoal entender. Ó, como que ele está voltando, tá vendo? Para o centro. E eu vou adiantando a data e ele vai voltando. São mais 3 meses de retorno, certo? Ah lá, ele vai atingir o equinócio de novo. Isso. Quando chega o mês de setembro, então, que equivale ao mês 7 do calendário celestial, ele volta ao centro novamente. Eu vou voltar aqui um pouquinho pesado, mês 7 do calendário do Criador. Então, o último dia dele, para ele passar, é por volta do 31, né? 31 do calendário celestial. Mas... Dia 1º ele já vai estar passando aqui. Na verdade, aqui tem que olhar a data do gregoriano. Então, dia 20 de setembro, 19 e 20 de setembro, ele está passando, ó. Então, vamos lá. Ó. Lembrando que nós comentamos lá no início do vídeo que é a data próxima do quarto dia, né? Sim. Então, o quarto dia da semana ele já vai estar passando, ó, 19, 20, 21, 22, já está passando, tá vendo? E agora ele vai ir lá para outra extremidade. Eu vou até distanciar aqui um pouquinho. Ele vai ir para o Trópico de Capricórnio. Lembrando que a linha central está aqui, o Equador Celeste, e ele vai lá aproximar do Capricórnio. Olha lá o solstício, que acontece por volta do dia 20 em diante. Ele vai aproximar, ó. Olha lá, aproximou, dia 21. Vamos ver se está batendo com o fim. Aliás, com o calendário aqui, que seria por volta do mês 10, né, Mariane? Mês 12 mês 12. Não, mês 12 do calendário gregoriano. Mês verdade. 10 seria no calendário celeste. Vamos Sim. lá, aqui. Isso, chegou mês aqui. 9 pro mês 10. Dia 19 de dezembro é a transição dele para o dia 20, né? Olha lá. 19, vou subir 20, 21, 22, ele vai começar a retornar ao meio, tá? Então, é o limite dele chegar. E quando a gente encontra esses limites aqui, ó como que ele vem vindo para o meio novamente. Quando a gente encontra esses limites aqui, fica fácil de você calcular. Você usa a base de cálculo simples. Você quantifica a trajetória dele para a esquerda e para a direita do centro, você vai ter a metade do ano certinho aqui. Aí você calcula a semana. Se a escritura diz que o Criador fez os luzeiros na metade da semana, quando você vê ele passando aqui no meio, você vai calcular a quarta-feira próxima. Isso. Dele ali no meio. E 3 dias depois,
é o sábado semanal. Então, literalmente, olha só, lá em 2024, vamos ver se o calendário tá batendo. Vou pegar aqui, finalzinho do mês aqui. Então, dia 19 de março, ele vai fazer a transição. Tá vendo aqui, 19 de março? Transição de estação é 31 do calendário do Criador. É o último dia do ano do calendário do Criador. Então, dia 19, vou aproximar um pouquinho aqui, deixa eu descer ali nas horas. Vamos lá. Dia 19, ele está chegando. Dia 20, opa, passei 2 aqui. Isso. Dia 20 no meio, dia 21 já passou. É início do ano do calendário do Criador. Dia 19, tá vendo? Ó? Aqui no caso será dia 20 e dia 21. Dia 20 de março. Dia 20 de março, então, é o início do calendário do Criador de 2024, tá? Dia 20 de março de 2024. Então iniciará o próximo ano do calendário do Criador. Não é difícil de entender. Como é que você faz isso aí no seu estelário? Você vai aqui à esquerda, você clica aqui em janela de visualização. Tá bem pesado porque eu estou gravando. E aqui você tem marcações, ó. Aí você escolhe fixar a linha do equador celeste. Você pode deixar a marca do equinócio, eu coloquei de verdinho, e a do solstício de amarelo, como nós deixamos ali. Então o equinócio está verdinho aqui no meio, ó. Vou tirar o sol daqui para você ver o equinócio. Ali a marquinha do equinócio, ó. E o próximo solstício vai estar à esquerda de amarelo. O sol vai chegando lá até o solstício, olha lá o solstício, que é o limite do sol. E depois disso ele vai voltar, ó. Como que ele faz um movimento circular, ó? Ele vem voltando já para o meio depois de novo. Então é muito simples de compreender essas marcações através do estelário. Para você ver que existe um calendário fixo, existe uma data fixa, a semana é fixa, o calendário tem que ser fixo. Você imagina o Criador ter feito uma semana fixa lá no início e agora ele vir com a data do calendário móvel. E lembrando que só o luzeiro solar que faz essa marcação. É. De marcar equinócio, solstícios, tudo é através do luzeiro solar, ok? Nós vamos ficando por aqui. Esse era o propósito nosso. Você precisava de saber desse detalhe, da questão do sacerdócio do Criador, nos sacerdócios Adoquita, lá de Ezequiel 40. Ezequiel 44 deixa bem claro quem é o sacerdócio que não se corrompeu. Dentro dos achados de Qumran está a ordem desse sacerdócio, que vem desde Abraão, e essa é a ordem de Arão, essa é a linhagem não corrompida. Se você quiser provar o que eu estou falando, para de repente acalentar a sua mente, se você está acostumado com o calendário lunar, faça uma observação anual. Veja se você consegue, de acordo com o que nós explicamos aqui, porque tem que ser uma quantidade de sábados fixos, porque eles tinham programações de turnos fixas. Sim. Para o sacerdócio, de serviço do templo, não era móvel, nunca foi móvel. Tá? Você tem ali nos achados de Qumran toda a organização. Então, se você acha que você consegue incluir e você se sente bem, mas eu garanto para você, nós já tentamos e não dá. Tá? A lua, ela serve para outras situações, menos para marcar a semana, o mês e o ano. Virada de ano. Isso, festividades. Ela não é apropriada para este fim. O livro dos Jubileus, capítulo 2. Eu já falei isso em outros vídeos, mas todas as vezes que a gente fala sobre esse assunto, eu preciso novamente repetir
para que fique bem gravado. Livro dos Jubileus, capítulo 2, lá diz que o Criador ordenou, apontou o sol para fazer esses registros. Entende? Os luzeiros, se tratando das estrelas, eles também fazem um ajuste mensal, né? Através da parte noturna, porque de dia não tem como a gente observar, mas pelo estelário tem como a gente ver as marcações, o posicionamento das constelações, do zodíaco, juntamente com o Sol. Porém, à noite, né, nós vemos constelações destacadas em cada mês, referente ao mês celestial, marcação do mês celestial. E a Lua, vou dar um exemplo, né? No dia do primeiro dia do ano aqui, de acordo com o calendário, marcando o 4º dia da semana, no dia que o Sol fez essa marcação, que aconteceu o equinócio, e ele iniciou então essa marcação do mês e também do ano, a Lua estava numa fase. Ok, ela estava numa fase. Passado 364 dias depois, quando o Sol novamente for fazer essa marcação do equinócio e começar a marcar o mês e a entrada do ano, a Lua vai estar numa fase diferente que ela estava um ano atrás. Entende? E isso acontece todos os anos, esse diferencial. Ela só é isso. Ela fica atrasada em relação ao calendário. Ela não muda no ciclo dela, né? Isso, o ciclo dela ela muda de fases. E se você for ver, a cada ano, no início do ano, a Lua vai estar numa fase diferente, né? Coincide a cada 4 anos, se eu não me engano, coincide, vamos supor, se inicia o ano com a Lua cheia, por exemplo, se ela estiver na fase cheia, aí você observa que depois de 3 para 4 anos depois, ela repete a mesma fase. Então, ela demora para repetir a mesma fase que ela estava naquele ano. Isso é uma observação que eu fiz, tá? De acordo com a marcação dos equinócios do início do ano. Então, é por isso que no livro dos Jubileus fala que é o Sol, o luzeiro principal, porque não há variações nele. Há variações a cada 3 meses, né? Exato. Quando ele vai mudar quando vai mudar a estação, a gente vê um posicionamento diferenciado do Sol de acordo com o nascente dele, de acordo com o trajeto que ele faz. Por causa dos portais. Que ele faz no céu, o seu percurso, por causa dos portais. A Lua também, ela passa nos mesmos portais que o Sol passa, de acordo com o livro de Enoque. Ela sai e se põe também em portais, só que a mudança dela é mais rápida. O Sol leva 30 dias para mudar de portal. Isso porque quando ele vai voltar para o centro, ele sai do centro, vai para o extremo, torna a voltar para o centro, ele torna a passar pelos mesmos portais. Então, se a gente for fazer uma matemática, de acordo com o livro de Enoque, ele fica 60 dias em cada portal. 30 na ida e 30 na volta. 30 na ida, 30 na volta. E a Lua, ela faz esse processo mais rápido, porque ela muda de fases a cada semana, a cada fase lunar, ela está num portal diferenciado. E, de acordo com o livro de Enoque, quando o ano finda, através da contagem do Sol, quando o ano finda, a Lua está atrasada nessa contagem, né? Ela não chega nos exatos 364 dias, que é diferente das estrelas. Segundo o livro de Enoque, as estrelas faz também essa contagem juntamente com o Sol de 364 dias. Eu quero deixar um desafio. Antes de você chegar a qualquer conclusão, leia o livro de Jubileus. Você vai encontrar ele em várias versões por aí, mas por elas você, se você quiser alguma, eu tenho aqui também. Leia o livro de Jubileus, leia o livro de Enoque, certo? Você tem a versão etíope e você tem a versão de Qumran. Eu te
indico a ler a de Qumran. Tá certo? Jubileus de Qumran. Isso. Então, depois de ler, aí você faz a prova. Tem que ser assim. Não dá para confiar nas pessoas. Maldito é o homem que confia no próprio homem. Você pega um cabo de guerra, o mais forte vai vencer. É mais ou menos por aí, em todos os aspectos de força. Então eu vou deixar aqui para você um desafio. Depois que você ler os livros e der uma vasculhada nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas é para ler, meditar, pelo menos umas 5 vezes. Anota. Aí o que você vai fazer? Faz um marco. Observa o deslocamento solar, observa o deslocamento lunar e observa o deslocamento das estrelas. Usa os eixos. Se você não puder fazer um marco, eu moro no apartamento, Rogério. Como é que eu vou fazer? Usa o estelário. Nós temos observado o estelário aqui, ele está alinhadinho. A gente mora no sítio. Vai lá à noite, não tem luz, dá para ver as estrelas. Quando a gente aponta o estelário, está batendo. Está em cima. Eles possuem mapas ali fiéis nesse contexto. E aí você observa o deslocamento solar, o deslocamento lunar, faz uma matemática, uma contagem. Pelo estelário fica até mais fácil, porque tem como você voltar no tempo e avançar no tempo. Isso. Tá? Usa e faz um teste. Depois que você fizer esses testes... Isso, observe o posicionamento solar através da linha do horizonte leste. Observe o nascer dele cada mês. Anote. E observe o nascer lunar a cada mês. Faça uma experiência com as plantas. Observe, tenta observar a estação. Anota a mudança das estações nas plantas, na vegetação. Em qualquer lugar que você for. Quando você vê, por exemplo, que lá no Google está escrito a estação vai mudar tal, você começa a fotografar a vegetação. Faz um passeio com a sua família. Isso. Fotografa a vegetação 15 dias antes e 15 dias depois. É bom até uns 20 dias, um mês antes. E vai fotografando um mês depois. Que você vai observar. E aí você vê se a lua está marcando alguma coisa. Ou se o sol está marcando alguma coisa, ou os luzeiros. São 12 as constelações dos sinais. Ali, das signas. Zodiacal. São 12. Aí você marca. Depois disso, aí você pode certamente falar, não, eu fiz, tive a minha experiência pessoal. É a lua, por isso, por isso, por isso. É o sol, por isso, 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 isso. Certo? Agora, se você não quer, se você acha que o Criador aceita qualquer tipo de adoração, se ela não é específica, porque se fosse assim, ele não tinha discriminado nada, né? Tinha largado lá nada de orientação, mas ele deu orientação para um povo separado. Aí você segue o que te for melhor. Mas o propósito do canal Sobrevivência é isso, trazer os fatos. O vídeo ficou longo, mas a gente gasta tempo com tanta coisa pequena. A propósito, eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Quanto vale o valor das coisas? Perguntei para Mariana, e Mariana falou, que coisa? Tudo na vida vale a vida. Vale o seu tempo. Você tem dedicado tempo a quê? Às vezes você senta para assistir um filme, às vezes é 2 horas. Às vezes para ver um documentário. Tá aqui, bateu mais de 1 hora esse vídeo, mas é conteúdo de qualidade. E às vezes você compartilha tanta porcaria no celular, porcaria que eu digo assim, piadinha, brincadeira, e algo tão sério. Não é, porque eu estou deixando claro aqui que é para você ter a sua experiência pessoal. Então você pode desconfiar de mim, com certeza, do que eu apresentei para você. Agora você só vai ter certeza se você tiver a sua experiência pessoal, tá? Porque vai chegar a festividade, vai chegar o início da semana, a marcação, e o povo fica tudo perdido quem guarda a lua. O pessoal não sabe qual lua que é, quando que começa e tal. Nós já percebemos aqui e nós não vamos dar palhinha para ninguém, para depois o pessoal falar, é verdade. Não, vai pesquisar. Quem gosta de seguir a lua vai pesquisar, que vai ver as fases, vai ver o ciclo dela certinho, e quem sabe daqui a alguns anos a gente faz um falando sobre os ciclos da lua, mas não vamos dar essa colher de chá para ninguém não, porque você tem que descobrir pessoalmente e ver pessoalmente
para você ver se dá para marcar ou não. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.